Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar sobre o engano do profeta Micaías em aceitar pressão humana. É muito comum nós aceitarmos pressões de parentes, de amigos, de pessoas que consideramos. Essas pessoas recomendam, dão conselho, falam isso ou aquilo, e nós comumente aceitamos contra a nossa convicção e talvez contra a vontade de Deus. É muito comum nós aceitarmos assim pressões e fazemos algo, damos a palavra e dizemos alguma coisa que não é da nossa convicção, é para agradar a A ou a B, ou para não desagradar a papai, mamãe, ao chefe. A gente cede à pressão por causa de respeitos humanos. E isso é mal aos olhos de Deus. Deus quer que cada um de nós tenha convicções, seja firme nas suas convicções. A Bíblia cita o exemplo de Pedro, que negou a Jesus. Ele nunca desejaria negar a Jesus. Era a última coisa que ele ia querer fazer na vida, negar a Jesus. Mas pressionado, ele negou a Jesus. Por quê? Não é que ele queria trair a Jesus, mas ele queria estar perto para ver o que aconteceria com Jesus. E como o ambiente à volta dele ameaçou tirá-lo dali, ele achou que uma mentirinha, dizer que não conhecia Jesus, não ia alterar o relacionamento dele com Jesus, não ia mudar a cabeça dele, mas pela pressão do ambiente, para querer continuar ali, para ver o que aconteceria com Jesus, o Pedro chegou a negar a Jesus. Mas mesmo isso fez com que ele depois chorasse amargamente de arrependimento. Eu quero focalizar agora o Micaías, aquele profeta da época de Elias, que foi chamado para dar a opinião dele, ou como profeta, dizer o que Deus estava achando da aliança que estavam fazendo o rei de Israel e o rei de Judá. O Acabe de um lado, o Acabe da Jezabel, e o Josafá de outro lado, o rei de Judá. Eles estavam fazendo uma aliança militar para formarem um grande exército e irem guerrear contra a Síria, um arqui-inimigo de Israel. E o profeta Micaías foi chamado, mas antes o rei Josafá disse: tá bom, Acabe, até nós podemos fazer isso, mas vamos ouvir primeiro o que Deus pensa. O Acabe disse: então tá bom, vamos chamar todos os profetas. Chamou 400 profetas e todos os profetas profetizaram que aquela guerra era do Senhor, que a vitória seria garantida. Na verdade, não foi. Não era guerra do Senhor, a vitória não aconteceu, pelo contrário. Mas por que os profetas disseram aquilo? Porque eles eram pagos, eram profetas sustentados pela Jezabel, pelo governo. Como eles iriam contra o governo? Eles eram sustentados pelo governo, pagos, assalariados do governo. Eles profetizaram a favor do governo, a favor da guerra. Mas o rei Josafá desconfiou de alguma coisa e então mandou, disse para o rei Acabe: não há aqui algum outro profeta do Senhor para nós ouvirmos? Nós queremos ouvir a voz de Deus. E o rei Acabe diz: bem, há um de quem eu não gosto, que sempre profetiza de mim o que é mal, mas se você quer ouvi-lo, então eu posso mandar chamá-lo.
e imediatamente chamou e ele veio. Bem, o que os estudiosos acham é que a Jezabel, que já prendia e matava todos os profetas, ela não conseguiu prender e matar o profeta Elias, mas ela conseguiu matar muitos profetas e ela não titubearia com o Micaías. Provavelmente o Micaías já estava preso, porque quando no final da profecia o rei mandou devolvê-lo à casa do cárcere, ali na guarda, que era pertinho do palácio. Mandou devolver. Ora, se a Bíblia usa esta expressão, é sinal de que o Micaías provavelmente já estava lá. Foi chamado pelo rei, por isso ele pôde vir rapidamente à presença do rei, porque estava pertinho, na prisão, ali no átrio da guarda, que era pertinho do palácio. Ele veio e estava preso então. O profeta Micaías veio e profetizou. Depois o rei mandou que ele voltasse para a prisão. Bom, quando Micaías veio, os mensageiros disseram: olha, o profeta Micaías, o rei está mandando chamar o senhor. Só para o senhor saber, todos os profetas estão profetizando que é para o rei ir à guerra. Então, eu aconselho que o senhor, o profeta Micaías, faça o mesmo. Concorde com os outros profetas, aí o senhor vai ficar bem com o rei. Aparentemente, o profeta Micaías gostou daquela sugestão. E quando o rei perguntou: Micaías, iremos à guerra contra a Síria ou não? O Micaías diz: bem, os profetas já disseram tudo, então vá, que Deus abençoe o rei. O rei Acabe ou observou uma certa ironia ou insegurança no Micaías e então disse: Micaías, fique à vontade, pode falar a verdade, diga a verdade, Micaías. Bom, se é para dizer a verdade, então eu vou dizer o que Deus me mostrou. Eu vi todo Israel disperso, sem o líder, e o Senhor é quem mandou tudo isso acontecer. Inclusive, o Senhor mandou colocar um espírito mentiroso na boca dos teus profetas. E esta é a verdade. O rei Acabe disse para o Josafá: não disse? Ele nunca profetiza de mim o que é bom, então não seria hoje. Ele profetizaria o que é bom, e mandou devolver o Micaías à prisão. Eu quero focalizar esse aspecto. O Micaías era um profeta, ele não tinha liberdade, ele estava preso. Ele não tinha liberdade de falar o que ele tivesse que falar, a menos que o rei desse essa liberdade. O rei deu, então ele falou. Mas por que então ele foi induzido anteriormente a querer concordar com os outros profetas e agradar o rei? Pois é, isto é o que aconteceu com o Pedro, acontece comigo, já aconteceu, e acontece com muitos outros crentes também. Em momentos de pressão, dificuldades no meio da família, os parentes assim, nervosos, ameaçando a gente às vezes é levado a fazer uma coisa que não deveria, contra a nossa convicção, contra a vontade de Deus. Infelizmente, eu conheci muitas pessoas que se casaram sob pressão. Não vou nunca me esquecer de uma irmã muito bonita, isso tem muito tempo, 50 anos. Essa irmã era muito bonita e era líder da mocidade, muito usada pelo Senhor, e ela tinha um namorado que ela se afastou dele porque ele não era do Senhor, mas uma coisa e outra, a pressão fez com que ela voltasse àquele namoro, noivou, ia se casar. E Deus falando que aquele casamento não era de Deus.
na semana do casamento, ela foi à casa do noivo para desfazer o casamento. E aí a sogra deu a maior bronca. Agora a festa já está toda paga, tudo. Agora não adianta mais. E ela ficou sem saber o que fazer, foi ao casamento, se casou contra a vontade dela, contra a vontade de Deus. E logo a seguir, a primeira coisa que o marido fez foi proibi-la de ir à igreja. E ela estava assim muito angustiada, arrependida do casamento mal feito, mas por pressões ela cedeu e se casou mal. Quantas pessoas têm feito isso também, depois se arrependem. Mas o nosso alerta é: cuidado, não faça nada precipitado. Cuidado quando você marcar a data para o casamento. Se as coisas não estão acertadas, adie o casamento, mas não vá para o casamento sob pressão. E isso em qualquer coisa. Um emprego, quantas pessoas vão para o emprego que é um matadouro? São moças, irmãs, que vão para o emprego onde se exige boa aparência. Elas vão ser recepcionistas e pessoas assim de apresentação agradável, e elas vão ser assediadas. E essas irmãs que são cristãs vão ser fortemente pressionadas, e muitas delas caem no pecado do sexo. Assediadas, pressionadas para não perder o emprego, elas caem no pecado. Quantas pessoas estão cedendo a pressões e acabando fazendo coisa errada, negando a fé e sem convicção. Meu irmão, cuidado, quando você for aceitar o emprego, isso é de Deus mesmo. Um emprego que vai impedir você de ir à igreja, vai tomar o seu tempo de leitura da Bíblia. Esse emprego é de Deus, meu irmão. Não, mas eu estou precisando do emprego. Deus vai me abençoar. Espera aí, Deus abençoar, Ele vai abençoar sempre. Mas você fora da vontade dEle vai ter consequências sérias. Por que você vai ceder a pressões humanas? Para que isso não aconteça, você não seja pressionado por família. Por exemplo, papai e mamãe, como pressionam? Você precisa ter um líder, uma líder, e recorrer a ele, a ela, em oração, um grupo de oração, a célula, abrir o coração, orar, pedir direção e confirmação a Deus. Não faça algo por fazer ou debaixo de pressão. Cuidado quando você tiver que decidir debaixo de pressão. Isso é muito comum. Escuta, você vai com a gente nessa festa? Não sei, eu estou pensando. Você, no fundo, sabe que não é para ir. Mas a pressão é grande. Não, vamos lá, vai ser interessante, gostoso, você vai com a gente, todo mundo junto aqui, todo mundo do grupo, nós vamos. Espera aí, deixa eu pensar. Não espera não, vamos embora logo, já está na hora, já estamos indo. Aí você vai como uma ovelha para o matadouro. Uma festa mundana, o pecado rola solta, a carnalidade vai contaminar você, você vai se arrepender amargamente depois. Mas você tinha que ter pensado melhor antes. Sem convicção não faça nada. Fora da vontade de Deus, nem pense, nem considere a possibilidade. Cuidado com os amigos, cuidado com parentes, cuidado com colegas de trabalho, chefes, pressão que você vai receber de todo lado, de todas as maneiras. Aprenda com Micaías. Não adiantou nada, porque ele voltou para a cadeia, e ainda bem que ele teve a oportunidade de se arrepender e dizer a verdade. Nem sempre a oportunidade de se arrepender vai ser dada. Você, quando tomar uma decisão fora da vontade de Deus, pode ser que não tenha volta, pode ser que não tenha jeito mais. Cuidado, há decisões importantes, por exemplo, quanto a casamentos. E quaisquer outras alianças ou sociedades que você faça, ou compromisso que assuma,
o Salomão nos alerta, cuidado para não ser fiador de alguém. Você ser sócio de alguém, você apoiar alguém, você dar a sua palavra a alguém. Cuidado quando você der a sua palavra, que você vai à festa com aquele fulano, com aquela cicrana. Cuidado para você não se comprometer. Cuidado, cuidado, cuidado. É o alerta que Deus quer deixar para nós. Sob pressão, não faça nada. Espere, coração em paz, na presença do Senhor. Entre num canto, num banheiro, vá orar, busque o Senhor, mas não faça nenhuma decisão sob pressão. Cuidado, pressão de filhos, como filhos pressionam os pais. Cuidado com familiares, parentes, com pressão de outras pessoas. Não ceda, porque vai ser muito pior para você depois.